saludo muito especial ao missionário Miguel Bermúdez. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos que o acompanham lá onde ele se encontra, e também a todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 em todos os países. Hoje, sexta-feira, 15 de março deste ano 2024, temos como tema a visitação angelical à família humana, que foi pregado domingo 30 de março de 2014, aqui em Calley, Porto Rico. Ali nosso irmão William usou a Escritura como base para essa mensagem, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 36, onde ali nos fala da visita do arcanjo Gabriel a Maria, e passamos vamos ao Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 7, versículo 11 em diante, onde nos diz: Aconteceu poucos dias depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Era viúva e era o seu único filho. Com certeza, era o que era o responsável do lar e ajudava a sua mãe nos trabalhos e tudo para trazer o sustento para o lar. E aproximando, chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Aí escreve visita. E de todos se apoderou um temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Aí ele escreve profeta. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A visitação angelical à família humana. Podem tomar os assentos, por favor. Vejam, aqui nos diz que eles glorificavam a Deus ali, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Sempre que Deus vai fazer uma obra, em cada era e em cada dispensação, em um território, em um lugar, levanta a esse mensageiro, a esse profeta, no lugar que essa obra vai ser realizada, do meio do povo, do comum do povo, e daí divulga essa mensagem. Se for uma era, chega até certo lugar. Se for de uma dispensação, então já abrange mais, ou seja, abarca todo o planeta Terra, porque as mudanças de dispensações sempre tem mudanças que impactam a toda a humanidade. Quando são mudanças de dispensações, vejam, no tempo de Abraão, no tempo de Noé, no tempo de Moisés,
Foram mudanças de dispensações por meio dos mensageiros que Deus enviou, mensageiros dispensacionais que impactaram a humanidade. Agora, não foram impactados os seres humanos totalmente, mas parcialmente. E onde teve um impacto, onde a raça humana, Deus, por meio do cumprimento da sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção, efetuada na cruz do Calvário, vejam, impactou a humanidade e impactou também essa esfera espiritual, a qual era a primeira parte dessa grande obra que Deus estaria realizando com sua vinda. Porque a vinda do Senhor está mostrada que seria sua primeira vinda como Cordeiro e sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. E em suas duas vindas ia impactar todas as esferas. A primeira impactou a raça humana no físico. Por isso você vê antes e depois de Cristo. E impactou a parte espiritual totalmente. Agora, a vinda do Senhor, em sua segunda vinda, impacta tanto a esfera espiritual como a física. E a física a impactará não somente parcialmente, mas totalmente, quando nos dê esse corpo eterno e glorificado. Agora, a visita angelical, que nesta mensagem o nosso irmão ele está nos mostrando que tem uma visita final, uma manifestação final, a qual seria a visita angelical à família humana. Essa visita final nos disse que seria para nos trazer essa fé do rapto, como Deus faz em cada era e em cada dispensação, para cumprir sua palavra e trazer aos filhos de Deus as promessas que correspondem a essa era, por meio de seus instrumentos. Na mensagem O Poder de Transformação, pregado 19 de agosto de 2011, nos diz, em São Luís Potosí, México, nosso irmão ele nos diz, portanto, a palavra que é falada para ser cumprida em certo tempo, em torno dessa palavra vai se materializar o que foi falado. Esse foi falado para certas pessoas que Deus lhes vai dar tal bênção, pois eles primeiro vão escutar essa palavra, a vão crer e vão conquistar essa promessa pela fé, crendo-a, e assim é como se encarna na pessoa a palavra, e depois, como se encarnou, ao redor desta palavra que se encarnou, vai materializar o cumprimento dessa promessa. Portanto, virá a ser uma obra de fé na pessoa, no povo de Deus. E não somente o que acontece com a pessoa, mas o que acontece com a igreja como corpo místico de crente. Toda a obra de Deus será ao redor da palavra que foi falada para a sua igreja, para essa etapa, para essa era, para esse tempo. E as coisas que Deus disse que vai fazer e que serão vistas na igreja não é outra coisa senão a materialização disto que Deus disse que vai acontecer. Todas essas coisas são os pensamentos divinos
os pensamentos divinos falado e expressado pelo Espírito Santo através dos instrumentos que Ele envia a seu povo. E como virá nossa transformação? Simples. O reverendo William Branham disse, vamos ver aqui, porque estamos falando da transformação, verdade? E eu acredito que esse é um tema que mais nos interessa, porque da maneira que as coisas estão ficando neste planeta Terra, eu creio que muitos pensam como eu. Quanto mais rápido eu for daqui, quanto mais rápido eu for transformado e sair daqui, melhor. E eu creio que muitos pensam como eu. Vamos ver uma escritura no livro Os Selos, na página 128 desta versão ou tradução, pela metade da página diz: agora os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de transladação, fé de rapto. Então seus trovões são os que vão revelar, trazer essa revelação, vão permitir que ela conheça como se preparar. Então tem que ouvir o que os trovões dissessem. O povo vai estar escutando os trovões. Ao melhor, não saiba que são os trovões que estarão escutando, mas será os trovões. Bem, pode ser que muitos pensem, ou não saibam, que isso que estão escutando, pensam que não são os trovões. Mas vocês vejam, talvez no princípio, veja como algo que não parece ser o que foi prometido, porque é algo que não estava escrito. E se tivesse dito como era, e como Deus ia realizar essa promessa, de uma grande capa catedral, revelar os trovões e dar a fé do rapto aos escolhidos de Deus e prepará-los e eles obterem esse conhecimento do mistério do 7º selo. Mas quando Deus vai trabalhando de uma forma progressiva, então vão percebendo que isso era o que tinha, vão percebendo que aí no seu interior desejava escutar, tinha algo por dentro que necessitava escutar isso para poder obter o que tanto desejava, que era ser a imagem e semelhança do Senhor. E como já tinha a imagem, tendo já recebido o Senhor em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, faltava algo. E Deus não é um Deus inconcluso. Deus é um Deus que cumpre toda a promessa e a realiza conforme a seu programa, não o programa do homem. Ele é o que tem o plano, o projeto, e esse projeto ele dá ao seu instrumento e ninguém mais o tem. E à medida que esse homem vai falando tudo que está contido neste projeto, esse plano, então os escolhidos de Deus vão recebendo conhecimento. Assim são nas construções. O empreiteiro recebe o projeto e o construtor, pedreiro, carpinteiro, todos que trabalham como empregado desse empreiteiro, enquanto ele não começa a dizer, aqui vai tal medida de largura por tal medida de comprimento e vai dar tanto de profundidade na sapata, que são as bases, você vai colocar tanta barra de ferro assim, e vai preencher a sapata com tal grossura de concreto e depois vai compactar essa base, vai moldeá-lo e colocar também a ferragem para o piso e vai colocar o cimento tal e tal com tais especificações. Então vejam, todas essas diretrizes um homem tem, e se cada um se pôr a falar em uma construção, porque o engenheiro deu um projeto a todo mundo, então cada um vai começar a interpretar o projeto. E se alguém não conhece,
Talvez vai colocar a barra de ferro que vai no teto, vai colocar na sapata ou no piso. E quando for já colocar o teto, então coloca o ferro de baixo no teto e então aí essa edificação não vai funcionar porque não sabe ler o projeto. Ou daria outra interpretação ao projeto. E assim é com a revelação que Deus traz para o povo em cada era e em cada dispensação vem por somente um homem. E assim foi em cada era e em cada dispensação, e assim é em nossa era, a era da pedra angular, e em nossa dispensação, a dispensação do reino. E mais adiante veremos ali aonde fala que o nosso irmão William disse em várias ocasiões, e o nosso irmão Branham, que em cada era ninguém pode acrescentar e nem tirar. Em cada era ninguém podia acrescentar e nem tirar. E por quê? Porque tudo isso estava representando, refletindo, por exemplo, na mensagem de Moisés, nas mensagens que esses profetas do Antigo Testamento trouxeram, Isaías, Jeremias e todos eles, que falavam da vinda do Messias e de tudo que realizaria. Se o grupo desses mensageiros começasse a acrescentar ou tirar, então tornava inafetível o cumprimento disso que eles estavam falando. E então, quando Deus cumprisse isso que esses profetas tinham falado, como já tinham acrescentado ou tirado desta mensagem, então quando Deus cumpre, esses que acrescentaram e tiraram, então não poderão ver, não poderão receber, porque acrescentaram e tiraram. Deram suas próprias interpretações, e quando Deus cumpre, então fala, não é esse é um falso profeta, não pode ser ele. Porque acrescentaram e tiraram a mensagem que esse mensageiro trouxe. Então não se pode acrescentar a mensagem do irmão Branham nem tirar. Não se pode acrescentar a mensagem do irmão William nem tirar. Porque como eles falaram que seria o cumprimento da vinda do Filho do Homem, o cumprimento do anjo que era diferente dos demais, o cumprimento do sétimo selo sendo manifestado na terra no meio da raça humana, nesta visitação angelical de Deus no meio do povo, trazendo a fé do rapto aos escolhidos, então tornaria inafetível, sem efeito, essa palavra que eles falaram. Se acrescentar ou tirar, a tornaria sem efeito. Então, porque quando Deus estivesse cumprindo isso, então não creriam. Por isso que a mensagem está gravada e está escrita e está gravada em fitas e está em folhetos, para que ninguém acrescente. Porque isto é o que está acontecendo neste tempo final, que puseram a dar as suas próprias interpretações ao que eles falaram. E quando Deus está cumprindo hoje o que eles falaram, então não podem crer, não podem receber. E em nosso tempo, tudo o que está sendo falado e tudo o que está sendo ensinado desde a grande capa catedral, também não se pode acrescentar e nem tirar. Da forma que é falado, é assim. E o que não se entende agora ou não entende agora, vai entender mais adiante. Portanto, não se adiantem em nada. Esperem até que Deus siga mostrando e siga dando a forma nesse tempo final quanto a tudo que corresponde a esta dispensação. Porque vocês, como ele disse ali, nessa mensagem, um guia, falando de Josué, disse, o Espírito Santo, o anjo do pacto, disse ali, através de Josué, disse, não vão na frente, porque vocês não conhecem o caminho. Vocês não passaram antes por esse caminho. Tem que ir atrás e com uma certa distância. Também não é para ir aí bem pertinho, encostado, como nas filas que às vezes encostam tanto que até tropeçam. Nas filas sempre deixam um espacinho de 1 ou 2 passos na fila para que não tropecem com a pessoa da frente. Assim também é com a arca, a palavra. Tem que ir a certa distância, que ali ele a deu. Agora vocês vejam como Deus aqui está nos mostrando, por meio do nosso irmão William, o que continua dizendo,
Diz que talvez não saibam que são os trovões que estão escutando, mas serão os trovões. E o que são os trovões? A voz do anjo forte que desce do céu, a palavra que ele fala para a sua igreja. Aí está o mistério. Os trovões revelam o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor. E assim como para a transformação espiritual em cada pessoa, o mistério que revelou qual é? O mistério da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E crendo em Cristo, em seu nome e em sua obra de redenção, e o recebendo como seu Salvador e sendo batizado em água em seu nome e recebendo seu Espírito, ocorre essa transformação interior. Para a transformação física será a segunda vinda de Cristo, a vinda do Senhor no último dia, a revelação trazida para o último dia, que é a voz de Cristo, do anjo forte que desce do céu, nos dando a sua palavra, nos revelando essas coisas, e estaremos recebendo a revelação, a fé para sermos transformados em torno dessa palavra que terá se encarnado nos crentes em Cristo. Virá a transformação para essas pessoas e a ressurreição para os que já partiram. Agora vejam que para a primeira vinda do Senhor requeria crer em Cristo, ou seja, crer no ungido, o Messias. Cristo, Messias, ungido é o mesmo. Cristo é uma pessoa ungida. Messias é uma pessoa ungida. Ungida com o quê? Com o Espírito Santo. Agora vejam, requeria crer no ungido, no Messias, no Cristo, naquele no qual essa promessa estava se cumprindo. E em quem mais? Aí temos dois. No seu nome. Agora, vejam que no livro Os Selos, na página 131, nos diz: agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, então recebeu um nome novo. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observam o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. E o que é que tem que vir? Tem que vir a fé do rápido. Tem que vir a voz dos 7 trovões. Agora observa, ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. E estava vestido com uma roupa salpicada em sangue, e o seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos, vestido de linho finíssimo, branco e limpo. E de sua boca sai uma aguda espada, para com ela ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho e do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E em suas vestes e em suas coxas tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias. Apocalipse 19, do 3 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Agora vocês vejam que esse cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor, que é o 7º selo sendo manifestado na terra, assim cumprindo sua obra de reclamação. Agora recorde que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, porque também tem uma promessa que depois da grande tribulação, regressa à terra. Vejam, o Senhor regressa à terra com todos os santos para reinar no milênio. Isso é outro ângulo dessa escritura. Agora vocês vejam algo aqui na página 57 do livro Os Selos.
está falando do Apocalipse 5, e dessa escritura ele diz: esse livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões do Apocalipse 10. Vamos ler, vamos ter uma leitura ali também para ter um entendimento melhor, antes de entrar de uma forma mais profunda, antes de entrar mais profundo. Agora, este já é o tempo do fim, porque diz assim: e vi outro anjo forte descer do céu, cercado por uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você observar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque no Velho Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, continuando agora, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Recordam o anjo do Apocalipse capítulo 1? Esse é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Você viu? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam que na vinda do Senhor, em sua segunda vinda, ele vem com um nome novo, e esse nome, como o nome em sua primeira vinda, que tinha a ver com a obra que ele estaria realizando, que foi a obra de redenção, como Salvador, como Redentor. Em sua segunda vinda, o nome tem a ver com a obra de reclamação do que ele está fazendo e realizando nesta colheita final. Isso é o recolhimento desses escolhidos que estão sendo colocados na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora vejam que esse mensageiro é um mensageiro a Israel. Mas como a igreja está a ponto de ser raptada, pois ele vem por sua igreja para lhe dar a fé do rapto. Agora ali vimos a segunda, que é seu nome. A primeira foi crer em Cristo na sua primeira vinda. A segunda foi em seu nome. E a terceira, sua obra de redenção. Na terceira, na obra que ele está realizando, é sua obra de reclamação. E recordem, tudo é paralelo. Agora, nosso irmão William continua falando aqui. Portanto, haverá uma mensagem que a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá no último dia, na etapa correspondente ao nosso tempo. Não para a primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, porque essas mensagens já foram trazidas pelo Espírito Santo através dos mensageiros que ele enviou. Portanto, o anjo forte, o Espírito Santo que esteve nesses mensageiros, estará nesse tempo final, nos trazendo sua revelação, sua mensagem final, que se encarnará em nós e materializará tudo o que Deus prometeu para a sua igreja nesse tempo final. Vejam, e aí teremos essa promessa de que o Senhor dará em sua vinda esse corpo eterno e glorificado que ele prometeu para nós. E aí é que Deus está cumprindo essa visitação final, essa manifestação final. Nenhuma pessoa será transformada a não ser que tenha essa palavra revelada, essa voz dos 7 trovões encarnada nele. Portanto, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão e o entrega a um homem para que profetiza, e você vai profetizar. O que esse homem tem que ser então? Um profeta. Você tem que profetizar então. O que esse homem tem que ser?
ser? Tem que ser um profeta. Porque os que profetizam são os profetas. E vai comer essa palavra, essa mensagem, essa palavra criadora. Vai falar e vão receber. E todos os crentes que vão ser transformados vão receber essa palavra e se encarnará neles também. Como se encarnará no mensageiro? Porque a come, a recebe, a crê e se encarna nele. Portanto, se torna realidade essa palavra. E depois a ordem é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E, portanto, haverá alguém profetizando. Haverá alguém que terá comido essa palavra, que será um profeta e que não pertencerá a nenhuma das 7 eras. Portanto, tem que ter uma etapa na igreja onde ele estará. E não tem outra etapa, senão a etapa de ouro, a era de ouro, a era da pedra angular. Aí vai aparecer o que terá comido essa palavra, esse livro selado com 7 selos. E vai estar falando a palavra profética. E aí em cima haverão pessoas que estarão escutando, porque terá escutado e chamado a subir mais acima. Porque assim foi na primeira era. Subiram à primeira era os crentes com a mensagem do Espírito Santo através do mensageiro de cada era. De São Paulo, depois, na segunda era veio o mensageiro, o chamado por meio do Espírito Santo, através desse mensageiro que tinha comido a palavra para esse tempo. E subiram a essa segunda era, subiram os crentes correspondentes a essa segunda era. Agora vejam no livro das eras, o editado, na página 92, nos diz: o ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Somente a pessoa tem que recordar essa última obra de Deus em espírito, quando homens e mulheres se vestiam como cristãos, assistiam à igreja, oravam toda noite, pregavam nas ruas e não tinham vergonha das manifestações do Espírito. Deixavam suas igrejas mortas e adoravam a Deus em lares e em edifícios comerciais. Eles tinham a realidade. Mas não demorou muito quando começaram a ter dinheiro suficiente para construir igrejas magníficas e novas, e colocaram um coro em vez de cantar a Deus por si mesmo, e colocaram um coro e organizaram um movimento dirigido por homens, começaram a ler livros que não era digno de ser lido, abaixo, derrubou a cerca e os bodes entraram e apoderou do redil. Em outra mensagem fala que derrubou a cerca e os bodes entraram. Já não existia o clamor de alegria, já não existia a liberdade do Espírito. Ficaram com uma forma. O fogo tinha morrido e o negro da cinza era somente o que lhes restava. Na página 100, por aqui também, deste mesmo livro das eras, nos diz o reverendo William Branham: a igreja nunca aprendeu isso das Escrituras ou da história. Toda vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e as pessoas obtêm sua liberdade, aí ele escreve: através de um anjo mensageiro traz um avivamento. E as pessoas obtêm a sua liberdade e depois de um tempo se escravizam na mesma coisa de onde saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, as pessoas ficaram libertadas por um tempo, mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizou o que pensavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiava todos aqueles que professavam diferente deles. O mesmo que aconteceu quando o irmão Branham se foi e o mesmo que aconteceu quando o irmão William se foi. Ficam interpretando o que ele disse
E Deus já cumprindo o que esses profetas tinham falado, de que seria em uma grande capa catedral, que Deus estaria operando sob o ministério, onde estaria trazendo a fé do rapto. Deus já bem adiantado que está ainda em seu programa, e eles ainda pensando e interpretando o que o mensageiro quis dizer. E alguns poderão dizer, não, eu não disse nada, eu fiquei com o que ele disse. Bem, você ficando com o que ele disse, também você está contra do que Deus falou por meio deles, porque se estivesse crendo que Deus falou por meio deles, estaria crendo o cumprimento disto que eles trouxeram, que em uma grande capa catedral estaria dando a fé do rapto. E isso é o que Deus tem estado fazendo. E Deus está cumprindo no seu nariz tudo, em seus narizes tudo. E não, os que não são chamados para ser transformados não veem. Agora, os que serão transformados e raptados, esses sim estão agarrados a essa promessa e já estão recebendo, já faz vários anos estão recebendo esse ensinamento. Agora vocês vejam como Deus cumpre sua palavra, suas promessas diante da humanidade, e como está velado para aqueles que essa promessa não é para que eles a recebam. Então Deus pode estar fazendo em seu nariz e não vão receber, não vão crer, mas os escolhidos de Deus sim, porque para eles é a promessa. Os demais vão estar perdendo tempo justificando sua incredulidade e fazendo tudo o que sempre faz, o incrédulo faz, e o manufaturado zombar e falar blasfêmias e todas essas coisas contra o instrumento e do povo que está seguindo a coluna de fogo em uma nova era e em uma nova dispensação. Tão simples assim. Voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. E até mesmo hoje em dia tem muitos luteranos que estão preparados, prontos para voltar ao lugar de onde saíram. E em um escrito, coloca essa página e escreve nessa página ele escreve: em cada visitação do Espírito Santo, as pessoas ficaram livres. Agora vejam que com a visita desse Espírito Santo, que Mombrard disse ali na página 277 do livro Os Selos, e também na página 134, com essa visita do Espírito Santo, neste tempo final, com esta visita, com esta visitação do Espírito Santo nesse tempo final, ele nos fará livres deste corpo terreno, corruptível e temporário, nos dando esse corpo eterno e glorificado que ele prometeu nos dar neste tempo final. Ou seja, que com a visita de cada mensageiro, da presença angelical de Deus, do anjo do Senhor Jesus Cristo, em cada era, essa visita era temporária. Era temporário que ia produzir nesses escolhidos, ou seja, os chamava, os colocava nesta era, mas morriam. Ou seja, era uma liberação espiritual somente. Agora, para esse tempo final, é a liberação espiritual e a liberação física também. Porque são as duas porções que Deus estaria cumprindo neste tempo final. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, e assim vai subindo como em uma escada. Em cada etapa da igreja, as pessoas que correspondem a cada etapa da igreja, onde também Deus coloca o mensageiro de cada etapa. E no livro de Citas, la página 133, na página 133, nos dice
párrafo 1183. Nos diz no parágrafo 1183, antes de la destrucción antediluviana, Enoque, cuando la antes da justificación destruição estaba entrando, antediluviana, quando a destruição estava puso manifiesto começando, una señal. ele manifestou um sinal. Y en esta pirámide hay E 7 nesta escalones pirâmide que tem van a los 7 degraus aposentos que del vão rey. aos aposentos do rei. Observem, no 7º degrau, se alguma vez estudaram as dimensões da pirâmide, o que sai para levar, o que chega para o apresentar ao rei, observem qual colocação se encontra ali. E vocês verão o dia que estão vivendo na pirâmide. E nós estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome seu trono, ocupe seu trono. E aí em cima escreve: o trono é igual Câmara do Rei, quarto do Rei, é igual à era da pedra angular. A escada, 7 degraus. Vejam, ali escreve também: Enoque é igual Lutero. Porque fala Enoque antes da destruição diluviana, a justificação estava entrando. E justificação corresponde a Lutero. E mais embaixo, aí no cantinho esquerdo embaixo, escreve o trono e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve 8 na pedra angular, escreve 8 e mais embaixo 7. E também na página 90, parágrafo 778, diz assim: assim que se isso era tão secreto, quando ele vier, quanto mais desconhecido será o rapto, vai ser o rapto. Eles querem, diretamente eles dirão: bom, pensei que estávamos supostos a ter um rapto e todo esse juízo sobre a terra. Ele disse: já aconteceu e vós não soubestes. Assim será, como ladrão na noite, com um livro que li, um livro que eu li, que vocês sabem. Como chama isso? Romeu e Julieta. Foi isso. Alguém como que colocou, e ele escreve Moisés e Elias. A escada colocou para cima da casa, e foi há tanto tempo atrás, e veio e atirou durante o tempo da noite. Agora vejam que se a gente colocar uma pirâmide também e desenhar as eras e pôr um espaço aí a gente pode colocar isso, vamos dizer, em um desenho deste que está falando aqui, e coloca a escada, a coloca na parte de cima da 7ª era, e pega a escada e coloca na parte de cima, aí na porta da pedra angular. Então, aí, veja, como a escada está aí na pedra angular, porque as eras é um degrau, são degraus, uma escada. Mas essa escada, quando já chega à 7ª etapa, já é um degrau bem alto, e então aí já tem que colocar uma escada. Então, quem coloca a escada? Moisés e Elias, para subir aonde? A era da pedra angular. Atirou durante o tempo da noite. Agora, assim é, a levou no tempo da noite, e desta forma é que acontecerá, e eles desaparecerão. Não que eles enviaram para baixo um montão de asas e com o pai desenterraram, abriram a sepultura. Não, a Bíblia diz que seremos mudados antes que você possa piscar. Só em um abrir e fechar de olho tudo terá terminado, assim tão rápido. E do lado esquerdo aí embaixo ele desenha uma escadinha, ou seja, uma escada. E continua dizendo, nosso irmão William continua dizendo aqui: e assim vai subindo como em uma escada, a cada etapa da igreja, as pessoas correspondentes a cada etapa da igreja, onde também Deus coloca o mensageiro de cada etapa. Agora, se foram os 7 mensageiros, e alguém vai dizer, agora não temos mensageiro? Para as 7 eras, não. Mas para a era da pedra angular, tem que aparecer o mensageiro correspondente. Vejam, se está dizendo que cada mensageiro das 7 etapas já se foi,
e que eles já terminaram seu tempo. E que viria um mensageiro para essa nova etapa, essa nova era e nova dispensação. Então ele está assinalando para um que viria, que ele em sua mensagem representou, e ele também esteve representando nele o que seria esse mensageiro. E ele também não podia falar abertamente, porque ele mesmo disse ao irmão Branham, disto não digas nada. Ele também não ia dizer como seria e quem seria, nada disso, porque esse mistério seria aberto em uma grande capa catedral, e seria aberto pelo mesmo o qual nele estaria cumprindo essa promessa. Ele se apresentaria ele mesmo, o irmão Branham disse. Agora continua dizendo. E tem que o Espírito Santo falar à sua igreja em uma era mais alta. Nessa era, o que estará sendo falado vai se materializar, o que corresponde a essa era. Por exemplo, foi falado no passado de uma grande capa catedral que aparecerá no meio dos crentes em Cristo, e não se cumpriu na sétima era. E o reverendo William Branham quis torná-la uma realidade, e ele falou, consequentemente, isso é palavra falada. Mas recordem que os profetas falaram palavra para seu tempo, que vai se cumprir em seu tempo, e palavra que vai cumprir em outras etapas do programa divino. O que foi para seu tempo, cumpriu no tempo que eles viveram. E o que foi para mais adiante, pois foi cumprindo à medida que vieram os ciclos ou eras do programa divino. A obra de Deus sempre foi cumprir o que Ele prometeu, cumprir o que Ele pensou e falou através do Espírito Santo, ou seja, por meio de Cristo em seu corpo angelical, através dos profetas, que foram os véus de carne que ele utilizou. Nessa mensagem, suas palavras infalíveis de promessas, e nessa mensagem ele nos falou, onde ele nos disse ali na página 27 e 28, ele disse, Deus ainda permanece verdadeiro a sua palavra. Céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Deus que pode criar esquilo e pode tirar tumor, Ele ainda é o mesmo Deus nessa noite, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Você crê nisso? O Pai Celestial, que é minha testemunha, com essa Bíblia sobre o meu coração, sabe que disse isso, palavra por palavra, com toda a verdade. Amigos, o que bem me faria dizer algo errado? Para que estou dizendo isso a vocês? Para que eles animem a crer. E ele desenha uma estrela de Davi. Agora, esse grande dom, os outros eu tratei de explicar e dizer como operava, ou seja, a primeira e segunda etapa. Mas esse não pode ser explicado, ou seja, a terceira etapa. Somente espere. Não estará hoje em dia perfeitamente em operação, mas espere até que esse concílio de igreja traga essa perseguição, então é quando sucederá. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Esse é o motivo pelo qual regresso entre vocês para orar pelos enfermos. Eu nunca soube de uma só coisa que ele me disse em minha vida, que não aconteceu ainda, com a exceção desse edifício, ou capa, que terá um quartinho ali, e onde eu teria que entrar e orar pelos enfermos. Isso não aconteceu ainda, não que eu saiba. É a única coisa que eu sei. E aí ele escreve o aperto, a terceira etapa, a visão da capa. E isso o grupo do irmão Branham toma os crentes na mensagem dele e diz, não, o irmão Branham disse que ele ia estar ali e que ia orar pelos enfermos em um quartinho de madeira. Mas vejam que os seguidores, todos nós, crentes, seguidores da mensagem desse poderoso arcanjo, que ele nos trouxe depois do precursor, que nos falou e nos disse que em uma grande capa catedral, Deus estaria
operando e visitando seu povo, e que isso seria a manifestação do sétimo selo, que isso seria o mistério de sua segunda vinda, que isso seria os ministérios de Moisés e Elias, operados pelo Espírito Santo, pelo instrumento que Deus estaria usando ali. E quando leem isso, então os crentes em essas boas novas dizem, não, isso não pode ser o irmão Branham, porque o irmão Branham já se foi. Ele estava falando de outro. E quando Deus leva a esse personagem importante que trouxe as boas novas, então esse grupo que sai e é colocado por esses anjos da colheita, esses anjos, essas duas oliveiras, esses anjos que Deus prometeu que enviaria no final do tempo para fazer a separação, a segregação, esses que são colocados na era da pedra angular podem dizer, não, não pode ser. Não pode ser esse instrumento porque Deus já o levou. Não pode ser nosso irmão William Souto Santiago que cumpra essa promessa, porque seus dias já terminaram. Agora o grupo que fica mais embaixo, bom, em uma ocasião chegou a falar e dizer que o irmão Branham não era essa pessoa e que esses que estavam dizendo isso estavam errados. Agora eles estão se pondo na mesma posição dos do grupo do irmão Branham. Não, ele tem que voltar porque ele disse que ia voltar e que ia estar ali. E que ele tinha sido convidado para pregar sobre as taças, trombetas na carpa e que já tinham feito o convite a ele, assim que ele vai voltar. Então vejam que o ciclo se repete novamente, mas o grupo mais acima vão dizer, não, vocês estão errados, porque Deus sempre trabalha com um véu de carne que esteja vivo no presente, no meio do povo, porque sem profecia o povo se corrompe, desenfreia, sem vidente, sem profeta. Portanto, os escolhidos de Deus estariam vendo essa promessa, a qual é dada por revelação aos escolhidos de Deus, e a veem sendo cumprida, veem essa manifestação, veem essa visitação final de Deus no meio da sua igreja, e recebem e estão recebendo as bênçãos contidas nesta visitação angelical. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, para o nosso tempo, queremos conhecer tudo que está relacionado à transformação e à ressurreição dos crentes em Cristo, e, consequentemente, o arrebatamento ou rapto da igreja, porque todos que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, terão a palavra prometida para o nosso tempo, que vai se materializar neles. E em torno dessa palavra é que vai se materializar nossa transformação, porque a palavra é uma semente, a palavra é semente, a semente original, que o que fala se torna realidade. Assim como o que tem na semente de uma árvore, o que for, se torna realidade ao ser semeada, nasce e produz fruto. E tem uma mensagem que talvez no dia de amanhã, sábado, poderemos falar, onde nos mostra que onde se semeia é na dispensação da graça. E toda mensagem que for semeada, ou seja, essa chuva que caiu, recordem, caiu em trigo e joio. Mas pelos seus frutos serão conhecidos. Então aí é que vem essa obra da colheita para colher, onde? Na era da pedra angular e dispensação do reino. Isso que foi semeado na dispensação da graça. Enquanto estava fazendo o batismo e chamamento para receber ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, estava semeando essa chuva temporã e serôdia, a temporã e a tardia. Agora é tempo de colher. Agora, essa mensagem caiu em todo tipo de terrenos. E cada terreno produz um fruto.
Agora disto poderemos falar no dia de amanhã. Vamos ver como Deus nos dirige. Porque vocês vejam aqui, continua dizendo, assim também é a palavra de Deus, que faz aquilo para o qual Deus a envia, a semeia no coração das pessoas. Agora a pessoa não pode dizer, eu fico com essa mensagem, eu já recebi e eu não quero mais nada. Ou seja, não vai produzir o fruto correspondente ao que essa palavra foi trazida ao coração dessa pessoa. E como a deixa aí e não produz nenhum fruto, quando os anjos vêm fazendo essa separação e colhendo, quando vem aí, não tem fruto. E o que aconteceu com a figueira por não produzir fruto? Foi amaldiçoada. E assim serão malditos aqueles que não produzem fruto desta palavra, desta mensagem que foi trazida e foi semeada no coração de cada pessoa. Não se pode. E a pessoa não vai adiantar dizer que recebeu essa mensagem e que fica puro com ela e só com ela, se não produzir um fruto correspondente a essa palavra que foi trazida. Então, se não produzir fruto, é amaldiçoado. A pessoa é amaldiçoada. Como ali a figueira foi amaldiçoada. E continua dizendo, consequentemente, a Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crente. Portanto, a Igreja terá a palavra correspondente ao nosso tempo, e cada crente em Cristo como indivíduo também a terá. Ao redor dessa palavra é que vai se materializar nossa transformação. Por isso, a fé para o rapto, da qual o reverendo William Branham fala, transformação e rapto, está nos trovões, os trovões Adão, e os trovões é a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu no Apocalipse capítulo 10, falando a seu povo, e para isso entrega o título de propriedade a um homem para que o coma e então profetiza, fale, traga essa palavra profética e consequentemente o Espírito Santo estará nele, falando através deste instrumento. E um pouquinho mais na frente diz, agora podemos ver que para esse tempo final tem uma grande bênção prometida, a transformação para o qual Cristo virá. Mas como virá? Quando virá? E esses mistérios, isso somente será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ninguém mais tem que saber, porque mais ninguém será transformado. Bem, ninguém mais terá que conhecer esse mistério do sétimo selo, mas somente aqueles que serão transformados. Por isso que os que não vão ser transformados, mas bem vão dar as costas e fazem suas próprias atividades, viajam para outros países e não estão olhando o que Deus disse que faria, que se conectasse com a grande capa catedral, porque aí estaria dando a fé do rapto aos escolhidos. Mas como a transformação em rapto não é para eles, então podem fazer e desfazer e inventar todo tipo de atividade e de coisas, metendo credos, interpretações humanas e tudo isso. E o povo de Deus, os escolhidos de Deus que estão se preparando para a transformação, continua adiante, escutando e obedecendo o que Deus disse, que em uma grande capa catedral estaria dando a conhecer. Vê como tudo é simples, e é tão simples que Deus pode estar falando a fé de rapto e podem estar escutando-a. Mas como não é para eles, o que fazem é que cospem, joga para fora, ou seja, falando mal. Com essas vitaminas que Deus está dando aos escolhidos, a cospe, joga para fora, e mais bem o que falam são coisas que blasfemam ou falam mal contra o que Deus prometeu. Daquilo que eles dizem que crê, mas bem o que fazem é atacar e falar mal, mas também estão ordenados para isso. Cada grupo está ordenado para produzir, para fazer um trabalho, e esse trabalho é realizado e eles cumprem ao pé da letra e vão receber a recompensa do trabalho que estão realizando, a recompensa dos que estão escutando a voz de Deus, a direção divina, e receberam a visitação final de Deus nesta manifestação final.
eles receberão a transformação, o corpo eterno e glorificado. Aqueles que deram as costas, eles receberão aquilo para o qual estão trabalhando, lutando, esforçando, que é a grande tribulação. Para ir à grande tribulação, tem que lutar. Tem que se esforçar. Porque para cada coisa você tem que lutar, você tem que ganhar. Pois os que vão ser transformados vão ganhar a transformação, vão receber a transformação porque estão recebendo essa palavra. Os que vão para a grande tribulação estão lutando, estão trabalhando e vão receber aquilo para o qual estão trabalhando, vão colher o que estão semeando. Agora continua dizendo, agora as virgens fátuas vai ter um impacto e também o mundo inteiro. Essa é a manifestação do poder de Deus em certo momento. E isso vai identificar a igreja noiva do Senhor, porque esse poder vai estar na igreja, manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso que lhe foi mostrada uma grande visão ao reverendo William Branham, por lá pelo ano 1956, no dia 1º de janeiro de 1956, vejam, desde 56, Deus já mostrou em visão que uma grande capa catedral vai aparecer e aparecer no meio dos crentes em Cristo. Por isso ele esteve falando a respeito dessa grande capa catedral e tratou de que se tornasse realidade em seu tempo. Mas lhe foi dito que aí será o cumprimento da terceira etapa. E a terceira etapa é a etapa da palavra criadora sendo falada. E quando a palavra criadora é falada, através dessa palavra vai ser materializado. Em torno dessa palavra se materializa o que foi falado. E, consequentemente, onde essa palavra estiver, vai se cumprir, vai se materializar. E onde estará? Nos crentes em Cristo, que serão transformados. Portanto, essa é a revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os que vão ser transformados. E isso o Espírito Santo estará dando no meio da sua igreja no último dia. Cristo, o anjo forte. E agora, tudo isso é um mistério, mas que o que vai receber? A igreja do Senhor Jesus Cristo vai receber a revelação na forma que Deus sempre deu sua revelação, sua palavra a seu povo, por meio do Espírito Santo, através do instrumento que Deus tenha para essa era. Vê? Como eles vão receber, o irmão, ele diz aí, essa revelação? Essa fé do rápido, pois na mesma forma que Deus sempre deu sua revelação ao seu povo. Como? Diz, por meio do Espírito Santo, através do instrumento que Deus tenha para essa era. Portanto, agora veja, se ele tivesse falado e tivesse dito que se chamaria de tal nome e que esse que estava no meio do povo era o cumprimento dessa promessa, veja, então todos creriam. E então sim, que ia entrar joio também ao reino milenial. Mas por quanto estavam misturados aí no povo, ele deixou esse segredo que somente o viria ou entenderia os que vão reinar com Cristo os 1000 anos, com o seu filho, o filho de Davi. Porque é por fé e por revelação, e somente aqueles que têm essa percepção profética, os que vieram diretamente de Deus, e receberam corpo corruptível e temporário, fizeram contato com a vida eterna, e nesse tempo final têm estado recebendo esta grande visita angelical. Agora, vocês vejam como que nesse tempo Deus cumpre tudo de uma forma simples. Será tão humilde, o irmão Branham diz nos selos, será tão humilde, porque é uma promessa tão grande. E o que vamos receber é algo tão e tão grande que não podia ser para outra pessoa que não fosse um escolhido.
Agora vocês vejam que até os próprios escolhidos já podem ir vendo quem é o que será transformado e quem não. Porque as próprias pessoas, já com as suas ações, vão mostrando seus frutos. E já vai vendo quem será transformado e quem não. Vê a revelação tão grande que Deus está dando a seus escolhidos. Até já apresenta abertamente. Mas antes todos estavam aí. E todos pareciam o mesmo. Mas vejam como Deus cumpre essa palavra, essa promessa, que na parábola do trigo e do joio, aí em Mateus 13, que ele vem para fazer essa separação. E a separação é feita pelos anjos ceifeiros. Diz um anjo, vem fazer essa separação. E esse anjo, Deus está operando por meio desse instrumento, os ministérios de Moisés e Elias, que está fazendo essa separação, essa segregação. E como sempre, o instrumento de Deus tem sido o tropeço, pois nesse tempo final não seria a exceção. Iam tropeçar com o véu de carne. Agora continua dizendo, portanto, vão identificar os crentes na palavra e em quem estará essa palavra para ser falada, pregada, e a era também. Vem? Vão identificar, diz que vão identificar em quem estará essa palavra e vão identificar essa palavra e vão identificar a era na qual esse mensageiro os está colocando. Portanto, vão estar escutando e vendo, e então terão o Espírito Santo localizado no instrumento que Deus tenha para o último dia. E, consequentemente, estará localizada a palavra que lhes dará a fé para serem transformados e raptados no último dia. Vejam como ele tinha nos falado tudo isso. E agora os escolhidos de Deus, até antes de eu ler isso, mesmo que já tenha escutado antes essa mensagem e que não tinha entendido, mas agora, antes de eu ler isso, a maioria já disseram, mas se eu já localizei essa palavra, eu já identifiquei essa palavra que está sendo trazida a mim pelo Espírito Santo por meio desse instrumento, eu já identifiquei e já estou sintonizado. Tem um extrato que enviaram para mim também, dessa partezinha, deixa eu ver se encontro aqui rapidinho. Onde o irmão William dizia que o que você tem que fazer ligar o televisor, deixa eu ver se é essa. Esta é na mensagem Trabalhando e Obtendo Êxito junto ao Anjo do Senhor Jesus Cristo, pregado sábado 21 de junho de 2014. Vejam. Uma partezinha aqui fala, e tudo isso será e a terceira etapa sendo manifestada, onde tem muitas coisas que estarão acontecendo, cada uma no seu momento correspondente, sem nos adiantar, mas também sem nos atrasar. E no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo se cumprirá a visão da capa que ele viu, que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde a terceira etapa estaria manifestada. Quando ele viu essa grande capa catedral, recordem, não era dele. Ele foi levado a esse lugar. E também não era de nosso irmão William Souto Santiago. Não era de nenhum dos dois, era de outro. Não era dele. Ele foi levado a esse lugar. E disse que a terceira etapa estava em um idioma desconhecido. E para não ser tão... Deixa eu colocar, não terminar essa parte aí e não deixar em suspenso. Vejam, essa grande capa catedral não foi do irmão Branham, porque ele não a construiu e nem a usou. Não foi do nosso irmão William, porque ele não a construiu e nem a usou. Essa grande capa catedral é do ministério que Deus está usando neste tempo final.
onde esse ministério está sendo operado, os ministérios de Jesus, Moisés e Elias, trazendo a fé do rapto em minha pessoa, tão simples assim. E não se cumpriu no irmão Branham, não se cumpriu em nosso irmão William, mas vejam, um ministério novo se cumpre em uma era nova, se cumpre em um idioma que ele disse ali, que era um idioma desconhecido para o irmão Branham, e sabemos que não era o inglês, é o espanhol. Se cumpre em um ministério que tem um nome diferente, um nome novo. Todas essas coisas, o ministério novo e tudo isso, tudo novo. Agora vejam como tudo agora está sendo falado abertamente. Está falando como foi visto nesta visão que o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu, ouviu e viu coisas que nunca ninguém tinha ouvido. Igualmente João, o apóstolo João, igualmente Daniel, mas agora cada um de nós estamos escutando, estamos vendo tudo o que eles falaram e que foi proibido. A Daniel foi dito a ele que guardasse, sela isso até o tempo do fim. A João, não escreva, não escreva. Deixa. Inclusive no livro Os Selos, ele disse, João, deixa passar, tropeçarão com isso. Eu revelarei naquele dia quando tiverem a necessidade de saber. E a Paulo, ele disse coisas que agora não podem ser faladas em detalhes. Mas veja, agora estamos falando tudo tão claro e em detalhe, detalhado, porque estamos dentro deste lugar. Portanto, podemos falar de escolhido para escolhido e nos entendemos muito bem. Os outros escutam isso e mais bem ficam atormentados. São atormentados com tudo que está sendo falado e mais bem o que falam é, esse aí está blasfemando, esse aí é um usurpador, esse é isso e aquilo, e blasfemam. Para o que, como já falamos, também são ordenados, porque isso mesmo fizeram no tempo de Jesus. Se essas pessoas estivessem no tempo de Jesus, estariam fazendo o mesmo que fizeram lá. Chegaram até o final e o crucificaram por ordem do Império Romano, a pedido do povo. Ou seja, vocês vejam como tudo se repete com diferentes personagens, mas continua sendo o mesmo Espírito. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, nesse extratozinho que conseguimos aqui, do qual eu estava lhes falando disso. Quando ele viu essa grande capa catedral, recordem, não era dele. Ele foi levado a esse lugar e disse que a terceira etapa está em um idioma desconhecido. Desconhecido para ele, mas será conhecido para os que estejam ali, e para estar ali, a única coisa que precisa fazer é ligar um televisor no país que esteja e aí estão. Vê como ele disse ali? A única coisa que tem que fazer é ligar o televisor, sintonizar o canal das transmissões, se for por satélite, é o satélite Amazonas. Se for o satélite que vai para a Europa, então é o Eutelsat 8. Se for pelo YouTube, então é o canal da capa. Pelo YouTube, se for o Telegram, é o Telegram. Então veja o fácil que é sintonizar a obra de Deus e escutar a voz de Deus desde a grande capa catedral. E já estão aí, ele diz, já estarão aí. Não desconectar com a Bolívia, com a Colômbia, com o Brasil, com o México, com os Estados Unidos, com outros países. Para escutar a fé do rapto. Foi dito conectar-se com a grande capa catedral em Porto Rico. Assim que os irmãos já sabem onde sintonizar. Aquele que disser a você, conectem-se com os que estão conectados para escutar a transmissão desde aqui, estão acrescentando e tirando a palavra. Estão interpretando tudo isso que foi falado, que o povo tinha que estar focado e escutando desde a grande capa catedral tudo que Deus está realizando.
São cegos, guia de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Todo aquele que segue a ministros assim, que desconectem-se, conectem, e com isso estará vendo a transmissão daqui e de lá, esses não estão seguindo a coluna de fogo. Todos eles estão seguindo outro Espírito que não é o Espírito Santo, encarnado neste tempo final. Agora nosso irmão William continua dizendo, nesta mensagem, paramos onde diz, portanto vão estar escutando e vendo, e então terão identificado o Espírito Santo no instrumento que Deus tenha para o último dia, e consequentemente terá localizado a palavra que lhes dará fé para serem transformados e raptados no último dia. Recordem que o povo hebreu também localizarão, identificarão o pilar de fogo, a coluna de fogo, no meio dos gentios. Na página 41 da mensagem Festa das Trombetas, embaixo nos diz que perfeito é hoje não é voltar ao matar deles. O que Moisés simbolizou é ferir a rocha segunda vez. Não funcionou. Não é a matança de animais, mas não rejeitar a expiação. Oh Deus, essa é a trombeta. A festa será rejeitada e o Messias será dado a conhecer. Observam. Eles conhecerão seu Messias quando ouvir. Ele vem em poder essa vez, o que eles procuraram. Ele vem em poder para a noiva gentia. Ele vem em poder para a noiva gentia, e os judeus o irá reconhecer a ele. Ali ele escreve, os judeus reconhecem o Messias quando vem para a noiva. Nosso irmão William continua dizendo, em qualquer outra pessoa que venha tratando de meter outra coisa, não preste atenção, não lhe faça caso. Se não for conforme a palavra prometida para o último dia, não terá valor para os crentes em Cristo, porque todo aquele que deixar que lhe coloquem outra coisa, uma interpretação humana, outra coisa que outra pessoa pense e misture com a revelação, o que fez? Um pouco de fermento fermenta toda a massa e torna sem efeito essa palavra para a pessoa e não vai produzir nenhuma transformação. Portanto, é importante manter a palavra que tem sido trazida pura, sem fermento, sem acrescentar e sem tirar. Por isso tem um juízo, uma maldição para o que acrescente ou tire a palavra. Apocalipse 22, ao que acrescenta, lhe serão acrescentadas pragas, e o que tire, lhe será tirado o nome do livro da vida. Tão simples, as Escrituras explicam aí. Portanto, ninguém dos escolhidos se atreverá nem a acrescentar, nem a acrescentar. Quando vocês virem alguém acrescentando ou tirando, recordem, esse não tem cara de ser um bom transmissor da palavra pura de Deus para os escolhidos. Porque se acrescentar ou tirar, está fazendo o mesmo que o diabo fez através da serpente no jardim do Éden, que Deus disse que o dia que comesse da árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia morreria. Deus disse a Adão. E a serpente pegou essa mesma palavra e acrescentou e disse, não morrerás. É um não. Somente uma palavra. Portanto, ainda que seja uma palavra, os escolhidos identificarão, verão, se acrescentar só uma palavra, dirá, está acrescentando, portanto, essa explicação ou isso que essa pessoa está dizendo não é o que vai me ajudar para a minha transformação. Portanto, estarei escutando a palavra pura por meio do Espírito Santo, através do instrumento que Deus tenha para esse tempo. O que é que os escolhidos estarão escutando no fim do tempo? Nosso irmão William disse, estarão escutando ao Espírito Santo por meio do instrumento que Deus tenha para esse tempo. E os escolhidos nesse tempo final já identificaram esse instrumento. E como fala essa mensagem que vamos escutar e ver em seguida, nas últimas páginas ele disse, toda a bênção prometida para o último dia para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele a trará em sua manifestação final, na visita angelical à família humana. Por isso, a terceira etapa será para o mundo, para a humanidade, também para as virgens fatas e para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo.
que estão representadas nas virgens prudentes. Isso é o que está prometido. É às virgens prudentes que o Senhor chega. Entram com ele as bodas e depois fecha a porta. E ninguém mais poderá entrar nas bodas. Isso está em Mateus 25, versículo do 1 ao 13. Essa será a visitação angelical de Cristo à sua igreja, de Cristo, o noivo, à sua noiva, à sua igreja virgem. Portanto, eu continuarei esperando essa visitação angelical à família humana. E quem mais? Cada um de vocês também. Vem? E por aí continua. Agora vejam que essa visitação, ele disse que ele também a estava esperando. Porque para a ressurreição, todos que partiram, incluindo a ele, depende desta visitação final, para que ocorra a ressurreição dos que partiram e a transformação dos que estão vivos. Por isso que continua dizendo, desta visitação e com esta visitação se materializarão as promessas da vinda do Senhor, da ressurreição dos mortos em Cristo, da fé para serem transformados e reabilitados, e consequentemente a transformação dos crentes em Cristo que estão vivos no último dia, e o rapto ou arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, para ir para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, a visita angelical à família humana. Vamos nos colocar em pé e assim vamos deixar conosco com esse tema, a visitação angelical à família humana, ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.